É inegável que a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República fez um rebuliço aqui na República das Bananas, né? Principalmente depois que a delação do Mauro Cid foi revelada. Estão acusando o ministro Alexandre de Moraes até de tortura. Inclusive, teve um jornalista, o Paulo Figueiredo, que falou em prisão domiciliar para o próprio ministro Alexandre de Moraes. Será do que ele está falando? Eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Vamos falar de imparcialidade, né, do judiciário. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa discutir. Acaba de cair mais uma ministra, tá? Alterações de acordo com a reforma ministerial. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que vocês precisam saber. Então, fiquem ligadinhos que esse editorial tá top de linha, tá? E como prometido, mesmo sendo no sábado, eu tô aqui fazendo os vídeos para vocês, tá? Pessoal, essa semana tiveram menos vídeos, tá? Eu não consegui, devido à desmonetização do canal, algumas coisas se complicaram no escritório, tá? Então eu tive que dar um suporte maior. Então, assim, eu acabei tendo que tomar medidas de prioridade. Eu peço desculpas, né? Mas eu tive que socorrer alguns pontos, né, cruciais do escritório. Aumentou a minha demanda, então, assim, algumas coisas aconteceram. Eu tive problema com equipe, com pessoal. Então, assim, entre gravar o vídeo, eu tô desmonetizado e socorrer o meu ganha-pão, eu tive que correr atrás para socorrer. Então, eu peço desculpa por isso, mas eu vou estar sempre trazendo os conteúdos para vocês. Então, sabadão, domingão, vou tentar estar sempre trazendo também, e durante a semana pretendo já voltar ao normal. Lembrando a vocês que eu tive uma reunião essa semana, importante, e estou fazendo de tudo para me recuperar a monetização. Eu acredito, tá? Eu estou confiante que eu vou conseguir recuperar essa monetização, tá? Tem algumas coisas acontecendo aí importantes que podem trazer minha monetização de volta, tá bom? E é isso, pessoal, ó, para quem não fez o download dos livros, que é uma forma de estar podendo ajudar a gente aí nos editoriais, né? Faça o download dos livros para você que já tem um certo patrimônio e tem medo, né, do que pode acontecer. Os Segredos da Holding Familiar, né, Os Princípios da Holding Familiar, é um bom livro, tá? Tá fazendo carregamento aqui. É um bom livro para você entender um pouco mais como que você protege o patrimônio, como é que você passa isso para os seus herdeiros, sem precisar pagar altíssimos impostos, sem precisar fazer um inventário burocrático. Então, assim, Os Princípios da Holding Familiar realmente é um livro que vale a pena. Tá demorando um pouquinho para abrir, mas tá bom. Vamos lá, pessoal, vamos entender um pouco o que a gente tem para trazer de matéria para vocês. É o seguinte, vocês viram, vocês estão acompanhando, né, o joguinho casado aqui da denúncia contra o Bolsonaro. Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, indicado pelo Lula, escolhido pelos senadores, resolveu, né, comprar a briga e apresentar a denúncia contra o Bolsonaro. Mas a denúncia é o primeiro passo para que o Bolsonaro se torne réu. O Bolsonaro, depois da denúncia feita, ele precisa ser aceita essa denúncia pelo juiz, tá? Primeiro ponto, é ilegal esse processo. O Bolsonaro não deveria estar sendo julgado pelo STF, ele deveria estar sendo julgado por um juiz de primeira instância, igual o Lula foi julgado pelo Moro. É ponto, tá? Qualquer coisa fora disso não está dentro da Constituição. Podem até inventar firula, mas não está dentro da Constituição. O juiz, que deveria ser um juiz e não uma turma do STF, deveria aceitar, né, a denúncia e assim Bolsonaro se tornaria réu. Por exemplo, matéria da CNN, primeira turma do STF tende a ser unânime para tornar Bolsonaro réu. Ou seja, eles têm que votar e decidir, segue a denúncia ou a gente arquiva isso aqui? Causou uma briga feia, porque é o seguinte, os juristas de esquerda já admitem que esse processo tem ilegalidades. Os advogados de esquerda querem a cabeça do Bolsonaro, mas eles já admitem, não, a gente, para pegar o Bolsonaro, a gente devia ter seguido o trâmite, o rito, isso aí tá fácil demais, eles discursarem, né, que isso aí tá ilegal. É o Moraes sendo vítima e juiz, é o Bolsonaro sem foro privilegiado no STF. Então, assim,
cara, perderam totalmente o pudor. E aí até os advogados de esquerda já estão falando, olha, já extrapolou, né? E aí o Alexandre de Moraes mandou para a primeira turma, para que a decisão seja unânime, ou seja, todo mundo tem que tornar o Bolsonaro réu. Mas aí é que mora o perigo, aí é que está a situação, né? Os próprios ministros do STF, né, se revoltaram contra o Alexandre de Moraes e disseram, cara, isso é tão importante, é tão grande tornar o Bolsonaro preso, que deveria ser no plenário, né? Ou seja, essa ação deveria ser no plenário. E aí os advogados estão questionando o seguinte, peraí, vocês estão de brincadeira, né? Nem deveria ser o STF que deveria julgar esses casos. Até os condenados do 8 de janeiro, que pegaram 17 anos de prisão, foram julgados em plenário. O Bolsonaro não vai ser julgado em plenário, então deveria ir para plenário. Mas não vai. O Alexandre de Moraes que manda hoje na STF. Simples assim. E aí ele falou, não, vai continuar na primeira turma. E adivinha quem vai presidir a primeira turma para condenar o Bolsonaro, para julgar ou não? Flávio Dino. Pois é. O ministro do Lula, amigo do Lula, governador comunista, agora ministro comunista, Flávio Dino, presidirá a primeira turma do STF que julgará Bolsonaro. Pois é. Então, assim, sobre a parcialidade, tem muita gente que acredita que ele vai ser um ministro, né, ser um juiz totalmente imparcial, né? Só que aí tem um videozinho que tá circulando na internet de novo, que é esse aqui, olha só. Podem ser tentados, eventualmente, alguns a aderir ao Bolsonaro, que não é apenas um seguidor do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. Ele é o próprio, politicamente falando. Então, tudo que puder impedir o seu crescimento, impedir que ele vá ao segundo turno, é bom. Então, eu realmente acho que a eleição é dura. O Lula está fazendo o movimento correto, movimento de ampliação. Acho muito importante a posição do PSOL. Conversando com o Boulos aqui, conversei com o Juliano Medeiros agora, é uma posição realmente que deve ser homenageada. Cristas podem ser tentados, eventualmente, alguns a aderir ao Bolsonaro, que não é apenas um seguidor do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. Pois é, vai ser muito imparcial, não tenham dúvidas disso, tá? Não tenham dúvidas disso. E aí entra outro ponto, né? Então, nós estamos vendo todas essas demandas, né, contra o Bolsonaro, com figuras que, assim, é inquestionável a parcialidade das figuras. E aí teve alguns casos que nos chamaram a atenção e pouca gente está falando sobre isso. E o Mourão estava ou não estava se encontrando com o Alexandre de Moraes? Olha só, matéria da Gazeta do Povo. Bolsonaro desconfiava que o Mourão se encontrava com o Moraes e pediu monitoramento pelo Mauro Cid. Pois é, tem um trecho aqui, né? O Mauro Cid afirmou que o Bolsonaro havia recebido uma informação de que o general Mourão estaria se encontrando com o ministro Alexandre de Moraes em São Paulo. Foi uma maneira de verificar se essa informação era verdadeira ou não. Até onde se sabe, né, na denúncia, há muitas pessoas criticando o Mourão, que o Mourão estava fazendo um jogo duplo, né? Estava passando todas as informações do governo para o ministro Alexandre de Moraes. E a grande questão é, a gente percebeu a existência de uma guerra, né? Uma guerra política dentro do Supremo Tribunal Federal, onde o próprio Supremo entranha, né, nas vísceras ali da política brasileira, né, trazendo inclusive o vice, né, para ser uma espécie de um informante, né, nessa guerra política que aconteceu no Supremo, né, e no Congresso, né, e no Executivo, quer dizer, ou seja, o que não é normal para qualquer democracia. E aí até fantasma apareceu, né? Depois de morto, o Olavo de Carvalho é citado como guru de organização criminosa em inquérito do STF. Cara, o intuito deles é só criminalizar o bolsonarismo. O Olavo de Carvalho foi uma figura, foi uma espécie de mentor, né? Um dos primeiros a levantar o discurso, né, anticomunista, anti-PT. E aí o Olavo de Carvalho, no final, não sei se vocês se recordam, ele tinha um racha com o Bolsonaro. Ele já foi embora para os Estados Unidos, falou, não, eu desisto do Bolsonaro, do bolsonarismo, foi embora. E de certa forma teve um racha com o bolsonarismo.
mas continuou com o mesmo discurso que ele cumpria antes. E agora ele é o mentor do golpe. Ou seja, não faz o menor sentido, né? E aí tem outro ponto aqui, né? O Felipe Martins. A Polícia Federal, Moraes e o próprio Procurador-Geral da República sabiam que o Felipe Martins não havia saído do Brasil antes da prisão, afirma a defesa. A defesa do Felipe Martins, que é o ex-assessor do Bolsonaro, que foi preso, né, diz que tanto o Moraes quanto a Procuradoria, quanto a PF, já possuíam provas de que Martins não tinha deixado o Brasil antes mesmo da sua prisão. Ou seja, antes disso, eles já tinham todas as provas que a defesa juntou, eles sabiam, né? Sabiam que o Felipe Martins não foi. O que eles queriam? Eles queriam, né, o plano era o seguinte: o Mauro Cid, vamos fazer toda a pressão em cima do Mauro Cid, né, o general do Exército, para que ele entregue todo o jogo. E aí a gente precisa de mais alguém, e mais alguém que esteja muito ligado ao Bolsonaro. Vamos pegar o Felipe Martins, né, que também era um assessor direto dele. Vamos fazer a mesma pressão que a gente fez em cima do Mauro Cid. Aqui um relato, tá? A Bárbara do Te Atualizei que fala isso, eu não posso confirmar, de que o Felipe Martins, né, foi colocado na solitária, tá? Colocaram ele numa salinha escura, sem iluminação, fechado, sozinho, para protegê-lo dos demais presos. Mas aí enfiaram ele dentro de uma solitária durante 10 dias, né? Ou seja, pressão psicológica total, e ele falou: não, eu morro aqui dentro, mas eu não vou falar nada que não seja verdade. Quanta diferença do Mauro Cid, né? Da pressão que aconteceu aí. Então, assim, se é verdade, não sei. Sei que a denúncia está feita, né? Por parte da defesa do Felipe Martins, inclusive na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por outro lado, o Lula está mexendo de novo nos ministérios, né? O Lula está desesperado. Ele acha que o problema é de comunicação. O problema do Lula não é de comunicação, é de existência. O simples fato dessa pessoa existir como presidente da República já causa um mal danado ao Brasil, né? E aí eles acham que não, o problema é a comunicação. Não, comunicar o quê? Adianta a comunicação se você não tem o que comunicar. Medidas populistas, medidas pífias, medidas ruins para o Brasil, isso não vai resolver o problema do brasileiro. E aí agora, né, ele derruba, né, mais uma ministra, né? Vocês já repararam que quando é para chegar na hora do vamos ver, são as mulheres, são os negros, são a turma que ele prometia defender, que são as primeiras a vazar? Pois é. Reforma ministerial. Lula decide trocar Nízia, a ministra da Saúde, por Padilha na Saúde. Ou seja, caiu mais um. E tá dando uma treta, né? Uma bagunça aí por causa das emendas, né? De onde mais está saindo emenda para deputados, né? Um mensalão legalizado é diretamente do Ministério da Saúde, né? O Paulo Figueiredo, ele fez uma análise interessante, né? Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Figuras polêmicas como Lula, o Moraes, o Maduro, essas figuras, será que elas são livres mesmo? Será que elas podem sair às ruas? Será que elas podem conversar com o povo? Será que elas podem ir num restaurante e o povo vai estar lá, parabéns, obrigado, é assim mesmo? Será que isso vai acontecer? Não. Essas pessoas, será que eles podem pegar um voo comercial tradicional? Não. Será que essas pessoas podem sair, ser um bando de segurança na rua? Não. E aí o Paulo Figueiredo escreveu uma coisa interessante. Vocês já pararam para pensar que o Alexandre de Moraes está quase numa prisão domiciliar, sem poder sair na rua, sem poder viajar, réu em processo nos Estados Unidos e agora sem conta nas redes sociais? Eu me sinto bem mais livre do que ele. Lembrando, né, que o Paulo Figueiredo, de certa forma, ele está meio que exilado, né, nos Estados Unidos. E a verdade é essa, né? A verdade é essa, que não pense que são flores, não, né? Para que comprar uma briga dessa contra o povo, contra a população, né? E aí vamos falar de anistia. Essa matéria da Folha de São Paulo é interessante para mostrar um ponto aqui. Oposição ignora sinal de Alcolumbre sobre anistia do 8 de janeiro e mantém mobilização. Ou seja,
Vocês viram até um evento que o pessoal entrou, mobilizou, vai ter a pressão pela anistia, por exemplo, lá no Rio de Janeiro vai ter o evento no dia 16 de março e o evento vai ser pela anistia. Então vai ter a mobilização. Só não contavam com isso aqui, né? Olha só o que o Davi Alcolumbre, né, o grande herói da direita, fará, né? Disse: anistia a golpistas, ele chamou todos do 8 de janeiro, inclusive corroborando com a tese do golpe, que vai manter o Bolsonaro na cadeia por causa desse tipo de posicionamento. Anistia a golpistas não é assunto dos brasileiros, diz Alcolumbre. O Alcolumbre está redondamente enganado. É assunto dos brasileiros, sim. Né? Defender ilegalidades é assunto dos brasileiros, sim. O que o judiciário faz é assunto dos brasileiros, sim. Na verdade, é um tipo de gente que não está com a mínima preocupação com o povo, né? Com o povo. Enquanto o Lula está aí, sabe, deixando o Brasil à bancarrota aí, esses caras não guardam a mínima conexão com a realidade do nosso país. Essa é que é a verdade. E aí, né, cada um tira a sua própria conclusão se foi uma bola acertada ou uma bola ruim, né? O apoio ao Alcolumbre, né? Mas vamos lá. Lula ataca o agronegócio, de certa forma, ou melhor, a incompetência ataca o agronegócio. Lula suspende o Plano Safra por falta de recursos e atraso no orçamento. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva suspendeu temporariamente, nessa quinta-feira, as linhas de crédito subsidiária do Plano Safra, com exceção do Pronaf, né? Ou seja, é o agro sem ter para onde recorrer. A The Trust Economy, ele publicou também, urgente, Plano Safra é suspenso por falta de orçamento. Resultado, mais inflação, menos produção e risco de desabastecimento. Comida cara, menos oferta, igual Cuba e Venezuela. O Plano Safra só poderia ser extinto através da redução de impostos e burocracias. Chance? Zero, né? Ou seja, realmente, né, mais uma pancada aí em cima dos brasileiros, né? E aí, para quem tem dúvida, né, se a comida ainda vai ficar mais cara ou não... E atenção, o Tesouro Nacional suspendeu as novas contratações de financiamentos com subvenção federal nas linhas do Plano Safra 2024-25. A medida já vale a partir dessa sexta-feira. Um ofício do Ministério da Fazenda foi encaminhado às instituições financeiras que operam os recursos com juros equalizados. Apenas as operações de custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, estão mantidas. A decisão foi tomada já que o orçamento para este ano ainda não foi votado. O governo diz... Vamos lá, e nem vai ser votado tão cedo, tá? Pode ter certeza que o Lula não vai ter força o suficiente para aprovar um orçamento decente. Isso é fato, tá? Isso é fato. Isso impacta nos fundos de investimento, nos fiagros, tá? Isso impacta no agronegócio, isso impacta na inflação. Então, se prepare que o bicho tá pegando, tá? E aí, né, foi o Darcy Bacarense que fez essa publicação, e aí a Tade Dressler, ela escreveu o seguinte: os caminhões precisam parar. Parem tudo. Alguém concorda com ela ou não? Coloca no comentário aí, tá bom? E por fim, mas não menos importante, pelo menos para mim, né? Pessoal, visita a Biblioteca Digital, tá? Assim vocês podem dar suporte, um apoio aí pra gente, tá? A gente está sempre trazendo conteúdo relevante nos nossos livros aí para vocês, tá? Lembrando vocês, ó, Princípios da Holding Familiar é para quem já tem um certo patrimônio e não quer dor de cabeça com o inventário. Espiritualidade e Prosperidade, esse livro tá top, tá? Pra você entender um pouco mais sobre a questão da espiritualidade, da prosperidade. E ser próspero, eu não tô falando de dinheiro, não. O que é prosperidade de verdade? É só dinheiro? Não é dinheiro, não. Prosperidade vai muito além, vai da família, né? E diferença entre riqueza material e prosperidade verdadeira. Então, esse livro foi uma reflexão bem importante que eu fiz. Esse livro aqui, tá? Eu estruturei, né, esse livro ainda na época do curso de filosofia, tá? Eu tô colocando várias coisas em prática. E ainda na época do curso de filosofia, né, onde eu conheci o estoicismo e aquilo ali me agradou pra caramba, né? Se tem algum estoico aí,
coloca no comentário. E aí, esse livro aqui vale a pena você conhecer o livro que está aqui disponível para vocês, tá bom? Espiritualidade e Prosperidade. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e a gente volta. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez segunda, não sei. Mas a gente volta para trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.